Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Se essa é a tua primeira vez, muito bem-vindo, Jesus te abençoe. E a vocês que não se inscreveram, se inscreva. Se já se inscreveram, meu muito obrigado e que o Senhor Jesus te abençoe com todas as sortes de bênçãos. Nós vamos a mais um estudo, compartilhe, dê o seu like e que este estudo venha a ser para a glorificação do nome do Senhor. Que esse estudo venha a ser para a edificação da tua vida. Esse estudo é Salmo 24. O que Deus tem para nós neste dia? No Salmo 24 nós vemos um cântico composto pelo rei Davi, um cântico de triunfo, e segundo historiadores foi cantado na entrada da Arca do Senhor em Jerusalém. Vamos ao tema de hoje? Salmo 24, o Rei da Glória. Olha que tremendo você poder falar o Rei da Glória. O nosso texto base está em Salmos número 24, verso 7. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. É tremendo, porque o rei Davi, ele escreve justamente exaltando o Deus Todo-Poderoso, reconhecendo a soberania dele, o grande imensurável poder, e nos mostra nesse salmo motivo para adorarmos ao Senhor, para profetizarmos a vinda do Senhor. É um salmo messiânico, falando da vinda do Senhor, glória a Deus. Ele descreve a entrada do Rei da Glória. Possivelmente foi cantado no primeiro dia da semana e também, possivelmente, foi cantado quando o rei Davi trouxe a arca lá da casa de Obed-Edom. E o próprio rei Davi, ele cantava e bailava em gratidão, em adoração e reconhecimento ao nosso Rei da Glória. Mas também nós podemos olhar por outro ângulo, como a entrada do nosso Senhor Jesus quando ele ascendeu ao céu, após ele ter ressuscitado. E lá, ele entrando majestosamente no céu, aonde ele é o Rei da Glória. Vamos ver então, Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É interessante, plenitude é tudo o que contém aqui nesta terra, o mundo, o globo terrestre. Nós podemos ir até um pouco mais além, o próprio universo, porque foi ele que formou, foi ele que criou. Tudo pertence ao nosso Deus. E Paulo, ele reconhece a soberania de Deus. Vamos ver 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 26. Porquanto do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Vamos ver Abraão no Antigo Testamento, Gênesis 14, 22. Mas Abraão declarou ao rei de Sodoma: ergo minhas mãos em adoração ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Como é bom você poder erguer a tua mão em adoração, reconhecendo a soberania desse Deus Todo-Poderoso. Moisés também reconhece a soberania de Deus. Deuteronômio 10 e 14. Eis que os céus e os céus dos céus, a terra e tudo que nela existe, tudo, absolutamente tudo, pertence a Yahvé, o Senhor teu Deus. Glória a Deus. A gente vê que tudo está no controle do Deus Todo-Poderoso. Homens abençoados e usados por Deus reconheceram a soberania e o grande poder de Deus. Nós poderíamos acrescentar ainda Daniel, Jó, por que não Isaías, entre outros. Aí eu te pergunto, e nós? Nós temos reconhecido a soberania desse Deus tão tremendo, desse Deus Todo-Poderoso? Ou nós temos ficado no nosso mundinho, até mesmo na nossa bolha, e achando que o mundo gira a nosso redor? Mas não é assim. Tudo é dele, por ele, para ele. Aqui no nosso canal tem um estudo dele, por ele e para ele, porque são todas as coisas, eu e você. Salmo 24, 2. Porque ele afundou sobre os mares
e afirmou sobre os rios. Outra versão fala assim, ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Ele próprio, teu Deus, um Deus que trabalha a favor daqueles que nele espera, um Deus que trabalha a favor daqueles que nele confia. É esse Deus que é o Rei da Glória. Salmo 33:6. Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor e todos os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Que Deus poderoso é esse? Segundo Pedro 3:5. No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água e por meio da água. Somente um Deus todo-poderoso, um Deus grandioso, um Deus majestoso poderia ter feito isso. Um design inteligente, é o nosso Deus, é o nosso Deus. Salmo 24:3, aí vem a pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Olha a pergunta do rei Davi, quem? Quem pode? Quem é digno? Por nós mesmos, a humanidade, não teríamos condições, não. Essa pergunta que o rei Davi faz, quem subirá? Quem pode subir? Quem pode permanecer na presença santa? Como eu falei, por nossa força ou por nosso mérito, em hipótese alguma, mas lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e nós temos acesso. Se pararmos para pensar nos acontecimentos, os acontecimentos que Davi, ele vivenciou, e principalmente no último, que ele quis trazer a arca para Jerusalém, mas do jeito dele, ele não consultou a Deus e não deu certo, não deu. Uzá, ele viu que a arca estava balançando, que a arca estava pendendo para cair, ele foi lá para tentar segurar a arca e Deus o feriu e chegou a morrer. Não é porque Deus é injusto, porque é justamente a pergunta que Davi faz, quem pode? Como que vai ser feito? Qualquer empreendimento que nós vamos fazer, nós temos que consultar o Senhor, porque Ele nos direciona, Ele nos ajuda, Ele nos ensina. E o Rei da Glória é um Rei santo. A Bíblia fala sede santo porque eu sou santo, assim também como fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nós entendemos a pergunta de Davi. Uzá havia perdido a vida por ele ter feito algo que ele não podia fazer. Agora você vê, e nós? Nós temos essa liberdade, nós temos essa ousadia de entrar diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores, do Rei da Glória. Você aproveita? Você aproveita essa liberdade de poder falar com Deus, de poder glorificar a Deus, de poder ser cheio da presença de Deus? Então Davi, ele fala, quem pode fazer isso? Hebreus 12:14 fala assim, esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós entendemos a pergunta de Davi, mas também nós vemos o valor da graça que Jesus nos concede de nos permitir esta entrada diante dele. Hebreus 10:19. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus. Uzá, ele morreu porque ele não tinha permissão para isso. Era somente os sacerdotes que podiam tocar, carregar a arca. Mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós, habitando em nós. Não é qualquer um, não. É aqueles que aceitam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Aí o Espírito Santo vem habitar em nós. Aí nós temos acesso ao trono da graça. Isto é porque, mesmo não sendo merecedores, o Senhor, Ele nos dá essa bendita esperança, Ele nos traz esse acesso. Mas Davi, no Salmo 15, ele também faz esta pergunta. Vamos ver, Salmo 15:1. Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E aí nós vemos
Salmo 15 para o Salmo 24, houve um tempo e Davi continuava, quem que pode? E nós olhamos lá em Deuteronômio, Moisés já havia deixado a resposta dada por Deus. Vamos ver Levítico, capítulo 10, verso 3. Disse então Moisés a Arão, foi isto que o Senhor declarou quando disse, aqueles que se aproximam de mim devem honrar minha santidade e diante de todo o povo demonstro a minha glória. Se aproximar de Deus, a gente tem que ter essa liberdade. Foi por isso que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário e nos deu esse livre acesso. Mas antes não, antes era diferente. Olha o que o rei Davi fala no Salmo 24, verso 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. É tremendo a gente parar para pensar. Porque se nós formos olhar mãos, coração, o interior do homem fala de ação, fala de sinceridade, de honestidade, fala de piedade, de integridade. Lembra que Deus testemunhou de Jó? Para quem? Para o próprio Satanás, homem reto, íntegro. E aí a gente para um pouco para pensar, dependendo de nós, não conseguíamos, mas o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Salmo 51:10, olha o que o salmista fala, ó Deus meu, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Que glorioso esse versículo. O salmista, ele tem que falar, Deus meu, cria em mim. E nós hoje que somos habitação do Senhor, habitação do Espírito Santo, nós temos ele dentro de nós, ele morando conosco. Aí nós olhamos para um salmo desse e fala, ô Senhor, muito obrigado, Senhor. Sonda aqui, Senhor, se tem algo que não te agrada, ô Senhor, me guia, como disse o próprio salmista, renova em mim um espírito inabalável. O Salmo 15, verso 2, diz assim, quem poderá? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Não adianta a gente disfarçar, colocar uma máscara, não adianta a gente entrar de qualquer jeito, mas é ao contrário, sinceramente. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe aquilo que nós precisamos e a Bíblia fala antes de nós falarmos. Por isso que na oração a gente se rasga diante de Deus, a gente fala com Deus, a gente sente a presença de Deus. Mas sabe ainda o que o rei Davi fala? Olha só, aquele que anda na retidão, aquele que pratica a justiça, aquele que não colocou seu coração em coisas vãs. É interessante que diz os historiadores que coisas vãs, principalmente se referindo ao Antigo Testamento, é a idolatria. Aquele que coloca o seu coração em deuses, ou aquele que coloca seu coração em bens materiais, ou até mesmo em pessoas. Esses não entram no reino de Deus, esses não entram na presença do Todo-Poderoso, porque são coisas passageiras. Mas agora, quem tem um coração voltado para Deus, não tem outro Deus além do Deus Todo-Poderoso, aceita Jesus como único e suficiente Salvador, esse tem livre acesso diante de Deus. Olha o Salmo 15, verso 3 a 5. Ainda o salmista falando, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra. Olha quem que Deus honra, os que temem ao Senhor. Não se esqueça, aqui no nosso canal, nós temos um estudo que fala sobre o temor do Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Sabe aquilo? Você foi prejudicado, mas você deu a tua palavra. Então, mesmo você ficando no prejuízo, você não faz justiça própria. Voltando no versículo, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, não empresta querendo juros, né? E nem recebe peitas contra o inocente. Então o salmista, ele faz uma lista de quem é aquele que pode adentrar diante de Deus.
Aí eu pergunto para você, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, não dá para ser do mesmo jeito como éramos antes. Porque o Espírito Santo, ele vai nos fortalecendo, ele vai nos limpando, ele vai nos ajudando, ele vai nos tornando dia a dia com mais santidade, para podermos adentrar na presença do Senhor. Olha o que Jesus fala em Mateus 5:8. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Pureza de coração é o Espírito Santo que faz. Cada dia o Espírito Santo dentro de nós, ele vai trazendo à nossa consciência aquilo que desagrada a Deus. Ele vai trazendo à nossa consciência a palavra bendita e poderosa de Deus. Salmo 24:5. O salmista Davi fala assim, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Bênção do Senhor, ou seja, o favor do Senhor, a amizade do Senhor, o cuidado, a proteção, a segurança. Este que tem o Senhor como seu Deus, recebe socorro, e a Bíblia fala, e a paz que excede todo entendimento, que excede toda razão, que vem da onde? Vem do nosso Senhor. Aí ainda fala assim, e receberá a justiça do Deus da sua salvação, ou seja, nos tornamos justos em Deus, somos justificados por Deus, somos aprovados, é tremendo. Deus te declara justo, porque o Espírito Santo habita em você. No Salmo 32, verso 2, olha que tremendo, bem-aventurado homem, que lindo, a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Feliz é este homem que o Senhor olha e fala assim, eu justifiquei, é o Senhor que nos justifica, não é homem que nos justifica, a quem Deus não acusa da culpa dos seus pecados. Por quê? Porque é Ele, o Deus Todo-Poderoso, que mandou Jesus morrer na cruz, e Jesus que deu o sangue dele precioso por nós. É esse Jesus que nos perdoa, é esse Jesus que nos torna justo diante de Deus. Salmo 24:6, olha que lindo. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Sei lá, que é pausa, né? Ou é amém, ou é assim seja. Que geração é esta? Podemos entender como os critérios, esta geração do caráter das pessoas, pessoas de coração, de mão limpas, pessoas que se dedicam a Deus, que buscam a Deus com coração sincero, aqueles que verdadeiramente amam a Deus, que cultuam reverentemente a esse Deus Todo-Poderoso e que busca no Senhor o seu favor. A sua graça é tremendo quando você vê. Não somos puros por nós mesmos, mas é o Senhor que nos purifica. Salmo 24:7. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Glória a Deus, é nosso Rei que entrará. É tremendo você parar, erga a cabeça. O Espírito Santo habita em nós, mas nesse salmo messiânico nós estamos vendo que o nosso Deus é o Rei da Glória, e Ele ia entrar, sendo representado pela arca lá em Jerusalém. E eu vejo o salmista falando assim, guardas, abrem logo essas portas, porque é o Rei, não é o Rei Davi que vai entrar, é o Rei da Glória que vai entrar. Glória a Deus. Olha para o céu, vamos imaginar essa ascensão de Jesus, essa chegada de Jesus, essa entrada de Jesus lá no céu. Rasgou-se o véu quando Jesus brada, Pai, está consumado. Rasgou-se o véu, nos deu esse acesso, essa maravilhosa graça de Deus, essa poderosa alegria em estarmos na presença dele. Adoramos ao Rei da Glória. É tempo de levantarmos nossas cabeças, é tempo de glorificarmos a esse Deus Todo-Poderoso que mandou o Espírito Santo habitar em nós, que fez em nós morada dele. Você é
Você pode ser, e é o Espírito Santo que vai te purificando a cada momento. Salmo 24:8. Quem é este Rei da Glória? O salmista fala, sabe quem é? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. É este Rei que mora em mim, é este Rei que mora em você, através do Espírito Santo. Mas Moisés fala, quem é este Rei da Glória? Êxodo 15, verso 3. O Senhor é o grande guerreiro, glória a Deus. A gente viu a história de Davi vencendo Golias, aqui no canal tem a história de Davi vencendo Golias, mas aí a gente vê o Senhor que é o grande guerreiro, e Davi mesmo responde, é o Senhor forte, é o Senhor poderoso, ele é poderoso na guerra. Imagina, Davi, ele era rei, Davi era militar, Davi sabia o que era um poderoso guerreiro, e é o nosso Deus. 24, verso 9 de Salmo, que fala assim mais uma vez, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E no 24, verso 10, ele fala assim, quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. A gente vê que tem a repetição, é justamente confirmando, é justificando realmente, é o Rei da Glória que vai entrar. Oséias 12:5. Sim, Elohim, o Senhor dos Exércitos, e Yahvé é o seu nome, oh glória a Deus, é Yahvé, o nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Salmo 8:9, o salmista fala, Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Dá para você parar um pouquinho e pensar, quem é este Rei da Glória? E o mais gostoso que você vê que nesse salmo, Davi nos mostra que o Rei da Glória é o Criador de todas as coisas. É Ele quem sustenta e que mantém todas as coisas. É o Santo de Israel. É quem se aproxima de nós quando nós nos aproximamos dele. Mas a Bíblia fala que é necessário ter fé para se aproximar de Deus. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E é interessante que quando a gente para pensar, mas tem os ateus, aqueles que até pensam em Deus para poder negá-lo. E olha aí, muitos têm tanto trabalho para conhecer Deus, para poder negá-lo, que acabam ainda vendo quem é esse Rei da Glória. Quem pode ficar na presença de Deus? O salmista nos pergunta. Quem pode ficar na presença dele? Sabe quem? Aqueles que não têm ídolos em seu coração. E é todo tipo de ídolo. Porque olha, um cantor gospel, um pastor, um marido, uma família, filhos. Quem que é o teu ídolo? É preocupante, e é justamente isso, aquele que não tem ídolos no seu coração, aquele que não busca o seu próprio viver, a sua própria alegria, mas que busca no Senhor a satisfação pela vida. O Rei da Glória é vitorioso, ele é invencível, ele é forte, ele é poderoso, ele é guerreiro, é o nosso Deus. Apocalipse 3:20 para a gente concluir. Eis que estou à porta e bato. Quem está batendo é Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E eu te convido nesse momento, levantai, ó porta, as vossas cabeças, deixa entrar o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Lembra que eu falei que esse salmo é um salmo messiânico? O objetivo desse salmo é mostrar que Jesus foi recebido como rei. O Messias, ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Lembra disso? Vamos ver Mateus 21:9. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor.
Hosana nas alturas, glória a Deus. Isto aconteceu quando Jesus veio do Monte das Oliveiras e entrou em Jerusalém. Após esse evento, se cumpriu a profecia do profeta Ezequiel. Vamos ver? Ezequiel 44, verso 2. E disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. E é interessante que o Deus de Israel, o nosso Messias, entrou por esta porta montado num jumentinho. Esta porta, ela também é chamada de porta dourada, ou porta gêmeas, ou porta oriental, e permanece fechada até hoje. Mas ainda tem mais profecia que se cumprirá. Vamos ver Atos, capítulo 1, verso 10 a 12, que diz assim: e estando com os olhos fitos no céu, lembra, Jesus estava ascendendo? Enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, lá do lado dos discípulos, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém. Então nós vimos Jesus ascendeu no Monte das Oliveiras, e como disse os anjos, lembra? A profecia ainda se cumprir esta. Do mesmo modo, o Rei da Glória descerá lá novamente, se cumprindo também a profecia do profeta Zacarias. Vamos olhar Zacarias 14, 4. E naquele dia estarão os seus pés, olha que tremendo, sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, a outra metade dele para o sul. E no final da grande tribulação, Jesus vai voltar aonde? No Monte das Oliveiras, e o Rei da Glória entrará novamente em Jerusalém por esta porta. Glória a Deus! Isso é o salmo messiânico. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Fique com Deus!